Beatriz nunca imaginou que um simples dia de trabalho pudesse virar sua vida de cabeça para baixo. Ela entrou apressada na mansão, com o som de seus saltos ecoando no mármore frio. A casa estava silenciosa como sempre, ou quase. Foi então que ela ouviu uma voz suave vinda da sala de estar. Peru, Nahora, franzindo a testa. E o que está acontecendo aqui? Pensou, já sentindo uma onda de irritação subir. Ao se aproximar, a cena que viu fez seu coração disparar menos, mas não de alegria. No tapete persa, o pequeno Lucas estava, sentado de pernas cruzadas com um livro ilustrado no colo. Ao lado dele, sentada no chão, estava Helena, a nova faxineira. Ela sorria para o menino, enquanto apontava figuras no livro e falava palavras estranhas. Dog, Chen Perro, cachorro. Beatriz não acreditava no que via. Helena, aquela mulher que ela mal notava, ousava falar com seu filho, e pior, em outras línguas. Que você pensa que está fazendo com o meu filho? A voz de Beatriz cortou o ar como uma navalha. Helena se levantou lentamente, com uma calma quase desconcertante, e deixou o pano de limpeza sobre o sofá. Eu só estava... O que é? Beatriz avançou, os saltos Lobotim batendo no piso como martelos. Lucas não fala há anos, e agora eu encontro você aqui tentando encher a cabeça dele com essas baboseiras. Lucas, alheio à fúria da mãe, olhava fixamente para Helena com os olhos azuis, brilhando de curiosidade. Helena respirou fundo e tentou explicar. Ele apenas veio até mim enquanto eu limpava, e quando comecei a falar, ele reagiu. Beatriz cruzou os braços com desdém. Reagiu? Você acha que entende o meu filho? 3 dos melhores especialistas do país já me disseram. Lucas não vai falar, não vai aprender. Ele tem um caso severo de autismo. Helena sentiu algo arder no peito, mas manteve o tom sereno. Com todo respeito, senhora, talvez ele só precise ser ouvido na linguagem que faz sentido para ele. Beatriz soltou uma risada amarga. Você, uma faxineira, dizendo, isso, você trabalha aqui há 3 meses e acha que sabe mais sobre o meu filho do que eu? O silêncio tomou conta da sala. Lucas, ainda no chão, folheava o livro com pequenas mãos delicadas. Seus lábios se moveram, quase imperceptíveis. Olá, ele sussurrou. Beatriz arregalou os olhos. Que ele disse? Helena se ajoelhou ao lado do menino com um leve sorriso. Ele disse, olá, MS. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Beatriz piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar o que acabara de ouvir. Seu filho falou, depois de anos de silêncio absoluto. Ele falou? A voz de Beatriz saiu, vacilante, quase um sussurro. Helena assentiu com calma, os olhos fixos no menino. Sim, senhora, e ele pode falar muito mais. Mas antes que pudesse terminar, Beatriz se recompôs. A máscara de frieza voltou ao rosto como uma porta batendo com força. Chega! Ela explodiu, dando um passo à frente. Isso não significa nada. Ele só está repetindo os sons. Isso é comum no quadro dele. Com todo respeito, senhora, disse Helena com uma voz firme, mas suave. Lucas não repetiu por acaso. Ele entendeu o significado. Beatriz apertou os olhos, com o coração disparado, mas sem querer dar o braço a torcer. Você está proibida de falar com ele novamente. Seu trabalho aqui é limpar, não brincar de professora com o meu filho. Helena engoliu em seco. Sim, senhora. Lucas ergueu o olhar para a mãe, e pela primeira vez em anos, tentou esticar os bracinhos na direção dela. Mas Beatriz, ainda tremendo de raiva, veio e saiu da sala, sem perceber o gesto do filho. Helena se abaixou, pegou o pano de limpeza e sussurrou para o menino. Não se preocupe, pequeno. Eu sei que tem um mundo inteiro aqui dentro, só esperando para sair. Lucas sorriu de leve. Foi a primeira vez que alguém viu aquele sorriso em muito tempo. Naquela noite, enquanto toda a mansão dormia, Helena permanecia acordada no pequeno quarto dos empregados, sentada em uma cadeira velha ao lado da janela. O luar entrava tímido pelas cortinas, iluminando uma foto antiga em suas mãos. Era ela mesma, em outro tempo, com um sorriso orgulhoso, segurando um certificado. Atrás dela, um enorme auditório cheio de estudantes aplaudia. Helena Santos, Universidade de Cambridge. Ela leu baixinho o título gravado na moldura da foto, como se estivesse lembrando a si mesma de quem realmente era. Por um momento, seus olhos se encheram de lágrimas. Tudo aquilo parecia pertencer a outra vida. Ela havia sido uma professora renomada, especialista em linguística aplicada
e no desenvolvimento cognitivo de crianças neurodivergentes. Tinha dado palestras ao redor do mundo, publicado artigos em revistas científicas, até o dia em que tudo desmoronou. Quando a mãe adoeceu gravemente, Helena largou a carreira para cuidar dela. As economias acabaram rápido, e a única opção foi aceitar qualquer trabalho que pagasse as contas. Assim, de professora respeitada, ela se tornou uma faxineira invisível aos olhos dos ricos. Mas ver Lucas naquela tarde, aquela chama nos olhos dele, despertou nela algo que havia adormecido há muito tempo. Ele não é um caso perdido, eu sei disso, murmurou Helena para si mesma. Pegou o celular antigo na gaveta e olhou para o contato salvo como Professor Mendes, mentor. O dedo pairou sobre o botão de chamada. Ela hesitou. Se ligasse, abriria uma porta que poderia mudar tudo, ou trazer problemas ainda maiores. Decidida, guardou o celular. De volta, não era hora ainda. Primeiro, ela precisava ganhar tempo e provar para si mesma que Lucas tinha potencial. Amanhã, vou encontrar uma maneira, prometeu em voz baixa, fechando os olhos. Naquele mesmo instante, no andar de cima, Lucas estava acordado em seu quarto, abraçado ao livro de imagens que Helena havia deixado cair mais cedo. Em voz quase inaudível, ele sussurrou uma palavra: Bonjour. O dia seguinte amanheceu silencioso na mansão, como sempre. Helena caminhava pelo corredor com o balde e o pano de chão, tentando manter a cabeça baixa, como Beatriz havia ordenado. Mas assim que passou pela porta do quarto de Lucas, sentiu um frio percorrer sua espinha. O menino estava sentado no chão, rodeado por peças de Lego, e seus olhos a seguiam como se quisessem dizer algo. Helena hesitou. Foco, Helena. Apenas limpe e vá embora. Mas antes que ela pudesse continuar, uma vozinha suave quebrou o silêncio. Tchau. O balde quase caiu de suas mãos. Ela se virou devagar, o coração acelerado. Que você? Disse Lucas. Ele olhou para ela com aqueles olhos azuis profundos e repetiu, mais firme. Tchau. Helena sentiu um nó na garganta. Era italiano. Um cumprimento simples, mas carregado de significado. Ele não apenas estava falando, estava se abrindo. Muito bem, campeão, disse ela com um sorriso que não cabia no rosto. Adieu, José. Ao lado dele, ignorando o medo de ser pega. Quer aprender outra palavra? Lucas inclinou a cabeça como quem dizia sim. Amor, em francês, é amour. Pode tentar? O menino franziu a testa, concentrado. Seus lábios se moveram lentamente até formar o som certo. Amour, isso. Você é incrível, Lucas. Do outro lado da porta, a governanta Sônia passava com uma bandeja e ouviu vozes. Parou para escutar melhor. Um sorriso malicioso se formou em seus lábios. Então é isso que a faxineira anda fazendo. Enquanto isso, Helena e Lucas continuavam a pequena aula improvisada. A cada palavra, o menino parecia ganhar mais confiança, como se um muro estivesse caindo dentro dele. Helena sabia que estava correndo um risco enorme. Se Beatriz descobrisse, ela certamente seria demitida. Mas olhando para Lucas, ela também sabia que não podia parar. Você tem o mundo inteiro aqui dentro, Lucas, sussurrou, e eu vou te ajudar a mostrá-lo. À tarde, a mansão estava em silêncio absoluto, exceto pelo som distante de Beatriz ao telefone em seu escritório. Helena aproveitou para reorganizar os produtos de limpeza no porão, tentando manter a mente ocupada. Mas o som de passos suaves na escada a fez congelar. Quando se virou, viu o Dr. Fernando, o pediatra particular da família, descendo com as mãos nos bolsos e um olhar pensativo. Desculpe interromper, Helena. Posso falar com você? Disse ele, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhos. Helena sentiu o coração acelerar. Será que a Sônia já contou algo para ele? Será que Beatriz mandou ele me demitir? Claro, doutor. Respondeu com uma calma forçada. Dr. Fernando se aproximou. E para ser pressa dela, seu semblante era sério, mas não hostil. Ontem, quando ouvi Lucas dizer bonjour, eu quase não acreditei. Foi a primeira palavra espontânea dele em 2 anos. Helena desviou o olhar, sem saber se podia confiar. Ele está tentando, doutor. Só precisa ser ouvido de uma forma diferente. É isso que quero saber. Dr. Fernando baixou o tom de voz. Você tem experiência com crianças como ele? O que está acontecendo aqui não é um milagre. É resultado de algo, e eu preciso saber o quê. Helena respirou fundo. Por um instante pensou em esconder a verdade, mas algo no olhar do médico transmitia confiança. Doutor,
Eu tenho um PhD em Linguística aplicada pela Universidade de Cambridge. Passei 5 anos estudando desenvolvimento cognitivo em crianças neurodivergentes. Dr. Fernando arregalou os olhos, visivelmente surpreso. Você é uma doutora? Helena assentiu, com um leve sorriso triste. Era, antes de perder tudo para cuidar da minha mãe doente. Agora sou apenas uma faxineira tentando ajudar um menino que vejo preso dentro de um mundo silencioso. Dr. Fernando sentou-se em uma caixa próxima, processando as informações. Então você acha que Lucas não tem autismo severo, como os neurologistas disseram? Ele apresenta traços, mas acredito que esteja sofrendo principalmente de mutismo seletivo e hipersensibilidade auditiva. O ambiente o fez-se fechar completamente. O médico ficou em silêncio por alguns segundos, depois tirou um cartão do bolso e estendeu para ela. Aqui está, meu número pessoal. Sei, você realmente acha que pode ajudá-lo? Eu darei o suporte médico necessário, mas isso terá que ser feito discretamente. Helena pegou o cartão com as mãos trêmulas, sentindo pela primeira vez em meses uma faísca de esperança. Obrigada, doutor. Eu não vou decepcioná-lo. Dr. Fernando sorriu levemente. Eu acredito em você, Helena. Só cuide para que Beatriz não descubra. Ainda, Sônia sempre se considerou os olhos e ouvidos da mansão. Desde que Helena chegara, algo nela incomodava a governanta. Ela é calma demais, como se escondesse alguma coisa. Naquela tarde, enquanto descia discretamente as escadas do porão para buscar um produto de limpeza, Sônia ouviu vozes abafadas. Parou na metade do caminho, inclinou a cabeça e prendeu a respiração para ouvir melhor. Doutor, eu preciso dos arquivos do meu antigo projeto. É a única maneira de ajudar Lucas. Era a voz de Helena falando ao celular. Sim, meu método para mutismo seletivo. Envie discretamente, por favor. Sônia arregalou os olhos, quase deixando cair o frasco de detergente que segurava. Projeto, método, o que essa faxineira pensa que está fazendo com um menino? Ela subiu de volta às pressas, com um coração acelerado e um sorriso malicioso nos lábios. A dona Beatriz vai querer ouvir isso. Horas depois, enquanto Beatriz analisava relatórios no escritório, Sônia bateu a porta com uma expressão de falsa preocupação. Desculpe interromper, senhora, mas preciso falar sobre a Helena. Beatriz ergueu os olhos, irritada. Que foi agora? Sônia, não vê que estou ocupada? Senhora, ontem eu a ouvi no porão falando sobre pesquisas, artigos científicos. E ela se referiu a si mesma como doutora, disse que está aplicando um método no seu filho. Beatriz franziu o senho, doutora. Ela uma. Sônia deu de ombros, como quem não quer provocar, mas solta a bomba. Mesmo assim, talvez ela esteja mentindo para se aproximar do menino e da senhora. Beatriz ficou imóvel por alguns segundos, processando a informação. As palavras de Sônia ecoavam na sua mente como um alerta perigoso. Shane, Helena aqui. Agora, 15 minutos depois, Helena entrou na sala com a mesma serenidade de sempre. Beatriz estava em pé, atrás da mesa, com um laptop aberto, e uma expressão que misturava fúria e curiosidade. Sente-se, ordenou Beatriz com a voz gelada. Helena obedeceu, mantendo o olhar firme. Você mentiu para mim, disparou Beatriz, virando o laptop na direção dela. Na tela, o perfil acadêmico de Helena, na Universidade de Cambridge, brilhava, exibindo artigos e prêmios. Você não é só uma faxineira. É uma doutora em linguística aplicada. Helena respirou fundo. Eu nunca menti, senhora. Apenas não ofereci uma informação que a senhora nunca pediu. Nunca pediu? Você me deixou acreditar que era uma mulher simples, quando na verdade está usando meu filho como um experimento. Helena manteve o tom calmo. Não é um experimento. É uma chance. Beatriz se aproximou com os olhos marejados de raiva. E por que eu deveria acreditar em você? Foi quando a porta se abriu com força e Lucas entrou correndo. Seus olhinhos brilhavam ao ver Helena. Mama! Helena! Gritou ele, trocando de idioma várias vezes. Bonjour. Olá, amore. Beatriz ficou paralisada. Seu filho, que não falava há 2 anos, acabara de pronunciar palavras em 3 línguas diferentes, com clareza e confiança. O silêncio na sala parecia ensurdecedor. Beatriz estava paralisada, os olhos arregalados e as mãos trêmulas sobre a mesa. Phil, aquele menino que, segundo os melhores neurologistas do país, jamais falaria, estava ali, diante dela, pronunciando palavras com uma confiança que ela nunca tinha visto. Mama,
Helena, bonjour, amore, disse Lucas, alternando entre francês, espanhol e italiano, com um pequeno sorriso nos lábios. Beatriz sentiu um nó na garganta. O mundo dela, construído sobre diagnósticos médicos, terapia sem resultado e uma dor silenciosa, começava a desmoronar. Ele falou, murmurou, dando um passo trôpego em direção ao menino. Dr. Fernando, que havia seguido Lucas até o escritório, colocou uma mão firme no ombro de Beatriz. Senhora Beatriz, precisamos conversar. Beatriz olhou para o médico, ainda em choque. Como isso é possível? Dr. Fernando puxou o tablet que trazia em mãos e abriu uma série de vídeos. Na tela, Lucas aparecia nos últimos dias, contando até 10 em alemão, recitando o alfabeto em mandarim, cantando uma música infantil em árabe. Helena gravou o progresso dele sob minha supervisão médica, explicou o doutor calmamente. Em apenas 3 semanas, Lucas só começou a falar. Como entende estruturas gramaticais complexas em várias línguas. Isso não é um acaso, senhora Beatriz. É o resultado do método dela. Beatriz levou as mãos à boca, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Ela caiu de joelhos diante do filho e sussurrou: Lucas, meu amor, você podia falar. Esse tempo todo? O menino olhou nos olhos da mãe pela primeira vez em anos e disse baixinho, em português: sim, mamãe, mas você sempre parecia triste quando eu tentava, então eu parei. Beatriz desabou em soluços. Helena, que observava de pé com o coração apertado, ajoelhou-se ao lado deles e colocou a mão no ombro de Lucas. Ele nunca foi um caso perdido, senhora Beatriz. Só precisava ser ouvido, na linguagem que fizesse sentido para ele. A mãe ergueu os olhos para Helena, desta vez não com raiva ou desprezo, mas com gratidão e arrependimento profundos. Eu não sabia, Helena. Eu realmente não sabia. Helena suspirou com um olhar triste, mas sereno. Agora, sabe, a pergunta é, o que vai fazer com essa informação? Beatriz nunca tinha se sentido tão vulnerável. A mulher fria e controladora, acostumada a comandar reuniões milionárias e funcionários com uma única ordem, agora estava ajoelhada diante do filho e de uma faxineira, menos uma faxineira que, no fundo, tinha feito por Lucas o que ninguém mais. As lágrimas continuavam caindo, molhando o tapete caro. Eu preciso pedir desculpas, Helena. A voz de Beatriz era fraca, quase um sussurro. Eu tratei você como se não fosse ninguém. E mesmo assim, você devolveu o meu filho para mim. Helena respirou fundo, lutando para conter suas próprias lágrimas. Eu não fiz isso para provar nada, senhora. Fiz porque Lucas merece ser visto, como ele realmente é. Beatriz segurou as mãos pequenas do filho e depois ergueu o olhar para Helena com uma expressão desesperada. Por favor, eu imploro, fique. Não como faxineira, mas como professora do meu filho. Ajude-me a entender como ser uma mãe melhor para ele. Helena ficou em silêncio por um instante, avaliando cada palavra. Ela nunca buscou reconhecimento, mas ali estava uma oportunidade que poderia mudar não apenas a vida de Lucas, mas de muitas outras crianças como ele. Eu ficarei, disse ela enfim, com um tom firme e compassivo, mas com uma condição. Beatriz franziu a testa. Qualquer uma. Lucas não é um milagre, nem uma história de sucesso para ser exibida. Ele é apenas uma criança brilhante, que precisa ser amada por quem ele é, e não pelo que ele pode fazer. Beatriz sentiu um aperto no peito e assentiu lentamente. Eu entendo e prometo. Desta vez, vou fazer tudo certo. Lucas, com um sorriso tímido, se aproximou e tomou a mão de ambas. Mamãe, Helena, agora somos uma família de verdade. Helena e Beatriz se entreolharam, emocionadas, e responderam juntas. Sim, Lucas, agora somos. 6 meses haviam se passado desde o dia em que tudo mudou na mansão Blackwell. Antes, o lugar era frio, silencioso e repleto de paredes que pareciam sufocar qualquer alegria. Agora, risadas e conversas em várias línguas ecoavam pelos corredores, como uma sinfonia viva. Lucas estava irreconhecível. O menino que antes vivia calado, agora conversava com o jardineiro em alemão, ensinava algumas palavras em francês à cozinheira e até arriscava frases em japonês com o motorista. Sua confiança florescia a cada dia, e seus olhos brilhavam com uma curiosidade insaciável. Na árvore ensolarada, Beatriz observava o filho enquanto trabalhava em seu laptop. Ao lado dela, Helena organizava materiais pedagógicos para uma nova aula. Mamãe, hoje eu aprendi uma palavra nova em sueco,
gritou Lucas, correndo em direção a ela. Carleque, quer saber o que significa? Beatrice sorriu, sentindo o coração aquecer como nunca antes. O que significa, meu amor, amor? Respondeu ele, com um sorriso tão puro que arrancou lágrimas dos olhos da mãe. Helena sorriu também, feliz por ver o vínculo entre mãe e filho tão fortalecido. E aquele amor não ficou apenas entre as paredes da mansão. Incentivada por Beatriz, Helena criou um canal no YouTube chamado Aprendendo com Lucas, onde ensinava técnicas de desenvolvimento linguístico usando o menino como exemplo. O canal explodiu. Em poucos meses, mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram para assistir às aulas. Pais do mundo inteiro enviavam mensagens emocionadas dizendo que estavam tentando aplicar os métodos com seus próprios filhos neurodivergentes. Parcerias com escolas e ONGs mentais surgiram rapidamente, e uma fundação criada por Beatriz e Helena já havia arrecadado centenas de milhares de dólares para apoiar crianças como Lucas. Mas o sucesso não parou aí. Universidades renomadas como Harvard e Stanford começaram uma verdadeira disputa para contratar Helena como professora titular. Seu nome virou sinônimo de esperança e transformação. Naquela tarde, Dr. Fernando apareceu na mansão, segurando uma pasta volumosa e com um sorriso enorme no rosto. Tenho notícias incríveis. Seu artigo foi aceito na Nature Neuroscience e a Associação Americana de Pediatria quer que você apresente seu método no Congresso Nacional. Helena levou a mão à boca, emocionada. Beatriz, que estava ao lado dela, apertou sua mão com orgulho. Helena, você não apenas salvou meu filho, você está salvando o mundo. Grande auditório estava lotado. Mais de 5.000 educadores, médicos e pais de todas as partes do mundo esperavam em silêncio, com olhares curiosos voltados para o palco iluminado. Na enorme tela atrás, lia-se a linguagem do coração, como ouvir o mundo interior das crianças. Helena ajeitou o microfone em suas mãos. Ao lado dela, Lucas, agora com 8 anos, segurava firme sua mãozinha, com um sorriso tímido, mas cheio de confiança. Ela respirou fundo e começou, há 1 ano, este menino aqui ao meu lado. Ira, considerado irrecuperável. Ele não falava, não se comunicava, estava condenado a viver em silêncio, até que alguém decidiu parar de enxergá-lo como um problema e começou a ouvi-lo com um coração. O público já estava visivelmente emocionado. Lágrimas escorriam de alguns rostos. Helena sorriu para Lucas e disse: "Quer falar com eles, meu amor?" Um menino assentiu e deu um passo à frente. Seu olhar percorreu a multidão sem medo. "Meu nome é Lucas Blackwell", disse com a voz firme e clara, que ecoou por todo o auditório. 1 ano atrás, eu era invisível. As pessoas olhavam para mim, mas não me viam. O público segurou o fôlego. Hoje eu estou aqui, não porque mudei, mas porque alguém finalmente decidiu acreditar em mim. Eu sempre fui capaz. Só precisava que alguém me desse uma chance. Helena, com lágrimas nos olhos, colocou a mão sobre o ombro do menino. Todos os filhos são especiais. Alguns apenas falam uma língua diferente. E o nosso trabalho é aprender a entendê-los. A plateia se levantou de uma vez só, aplaudindo de pé, em um estrondoso aplauso que parecia não ter fim. Pais se abraçavam. Educadores choravam. Médicos tiravam os óculos para enxugar os olhos. No meio da multidão, Beatriz assistia com um coração transbordando de orgulho. Ela jamais esqueceria o dia em que Helena entrou em sua vida e a ensinou que amor é a linguagem mais poderosa de todas. Meses depois, a fundação criada por Helena e Beatriz já havia transformado centenas de vidas pelo mundo. E o canal, Aprendendo com Lucas, se tornaram um símbolo global de esperança para crianças neurodivergentes. Em uma tarde tranquila, Lucas correu até a mãe na varanda da mansão, com um livro na mão. "Mamãe, aprendi uma nova palavra hoje, em sueco." Beatriz sorriu e perguntou: "E o que significa, Karlek?" "Amor", ela o abraçou forte, com lágrimas de felicidade. "É isso mesmo, meu amor. Amor muda tudo." Naquele instante, Helena surgiu atrás deles, sorrindo. Lucas correu até ela e segurou suas mãos. "Mamãe, Helena, agora nós somos uma família para sempre, né?" E ali, no calor de um abraço apertado, eles sabiam que 3 vidas haviam sido transformadas para sempre.